lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 10, verso 43, o regresso do Senhor a Jagannatha Puri. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashanti Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Pradyumna Mishra Inha Vaishnava Pradhana Jagannatha Maha Soyara Inhadasanama. Este é Pradyumna Mishra, que lidera todos os Vaishnavas. Ele é um grande servo de Jagannatha e seu nome é Dasa. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Que os devotos estão apresentando todos os outros devotos que chegaram para ver o Sr. Chaitanya. Então aqui está falando cada vez de um. Agora está se referindo a esse Pradyumna Mishra. Em Orissa, a maioria dos Brahmanas recebe o título Dasa. De um modo geral, entende-se que a palavra Dasa aplica-se àqueles que não são Brahmanas. Mas em Orissa, os Brahmanas usam o título Dasa. Chulibhata confirma isso. Na realidade, todo mundo é Dasa, pois todos são servos da Suprema Personalidade de Deus. Nesse sentido, o Brahmana genuíno é o primeiro a se arrogar o direito de ser chamado de Dasa. Portanto, neste caso, a designação Dasa não é incompatível. Murari Mahiti Rashiki Mahati Rabai Tomara Charana Viruvaragatinai. Este é Murari Mahiti, o irmão de Shiki Mahiti. Teus pés de lótus são tudo para ele. Chandaneshwara Siheshwara Murari Brahmana Vishnudasai Hadyaye Tomara Charana. Aqui estão Chandaneshwara, Siheshwara, Murari, Brahmana e Vishnudasa. Teus pés de lótus são seu constante objeto de meditação. Praraja Mahapatra Inha Mahamati Paramananda Mahapatra Inha Samhati. Este é Paramananda Praharaja, que também é conhecido como Mahapatra. Ele é de inteligência soberba. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Praharaja é uma designação dada a brahmanas que representam o rei quando o trono está vazio. Em Orissa, entre o momento da morte do rei e a entronização de outro rei, o trono deve ser ocupado por um representante, o qual é chamado Prahararaja. Geralmente, o Prahararaja é escolhido de uma família de sacerdotes íntima do rei. Paramananda Prahararaja era o Prahararaja durante a época de Shri Chaitanya Mahaprabhu, em Jagannatha Puri. Né? Isso aqui aconteceu há 530 anos atrás, Jagannatha Puri está lá e tudo isso continua acontecendo. Aliás, todo ano tem o festival de Ratha-yatra lá, que é o maior festival religioso do mundo, do planeta, que é onde é
junta mais gente do que qualquer outra atividade religiosa junta. Se juntar a marcha para Jesus, se juntar as saídas do Papa lá para falar em Roma, se juntar tudo isso aí, não dá o que dá num festival desse em Jagannatha Puri, na Índia. É maior que a Kumbh Mela? Não, mas Kumbh Mela já faz parte da... Sei, de gente, tem que ver, viu? Talvez um Maha Kumbh Mela, né? Talvez, mas Kumbh Mela só, não sei não, porque são milhões e milhões de pessoas todo ano para ver o Senhor Jagannatha nesse lugar que estamos ouvindo aqui agora. Não é nada distante assim, que aconteceu a uma época, que não, acontece todo ano, nunca parou de acontecer e está acontecendo. São as deidades originais que têm essa forma dessas deidades que estão aqui, Jagannatha, o Leto, Baladevo, o branco e Subhadra, aquela amarelinha no meio, são os mesmos que estão lá e que acontece isso, e que é uma reunião de pessoas do planeta. Não é fraco, não. Esaba Vaishnavai Kshetrera Bhushana Ekanta Bhaviti Esabito Mara Charana. Todos esses devotos puros são como adornos para Jagannatha Puri. Seu único e constante objeto de meditação são teus pés de lótus. Tanto é que todo ano nesses festivais morre muita gente pisoteada e tudo, porque é muita gente mesmo. Não é sem exagero, é muita gente mesmo, não é brincadeira, não. Tabe sabe bhume pade dandavathana savalingila prabhu prasada kariya. Após esta apresentação, todos caíram ao chão, retos como uma vara. Sendo muito misericordioso para com todos, Shri Chaitanya Mahaprabhu abraçou cada um deles. Rena Kaliya Ilata Dhavavananda Roya Chariputra Sangi Pade Mahaprabhu Rapaya. Nessa altura apareceu Bhavananda Roy com seus 4 filhos, e todos eles caíram aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Isso aqui também é importante entender, hein? Bhavananda Roy teve 5 filhos, um dos quais era a elevada personalidade conhecida como Ramananda Roy. São os mesmos do Bhagavad Gita, os Pandavas, viu? De 5.000 anos. Bhavananda Roy é uma encarnação de Pandu. E Ramananda Roy é Arjuna, um dos filhos de Pandu. Um dos filhos de Bhavananda Roy, agora na lila do Sr. Chaitanya. Isso aconteceu lá há 5.000 anos, o Bhagavad Gita. Agora a mesma turma junta aqui há 533 anos atrás, só. Foi depois que Shri Chaitanya Mahaprabhu retornou do sul da Índia que Bhavananda Roy encontrou-se com ele pela primeira vez. Naquela época, Ramananda Roy, filho dele, né, estava exercendo atividades governamentais. Portanto, ao dirigir-se para ver Shri Chaitanya Mahaprabhu, Bhavananda Roy levou consigo seus outros 4 filhos, todos os Pandavas, né? Eles chamavam-se Vaninatha, Gopinatha, Kalanidhi e Sudhanidhi. O Adilila 10.133 dá uma descrição de Bhavananda Roy e de seus 5 filhos. Então isso aí são Bhima, Arjuna, Yudhishthira Maharaja, e Nakula e Sahadeva. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Importante a gente entender tudo isso para a gente se situar, não ficar pensando que essas histórias dos Vedas e Deus está lá tão distante, estamos aqui, está tudo mesclado e acontecendo constantemente e vai continuar acontecendo porque essa é a vida de Deus, nós só fazemos partes.
como coadjuvantes dessa vida de Deus, das atividades transcendentais de Krishna. É assim que funciona o universo. Não é que nem a gente pensa que estamos aqui abandonados ou cercados no nosso mundinho, que a nossa realidade, que é a realidade, isso é tudo ilusão. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 6, a queda de Shogarimuni, verso 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Rajata Jagya Sadhanam. Rajata Yagya Sadhanam. Pravishto Nishita Shitaha. Pravashto Nishita Shitaha. Drishtva Shayana Vipramstam. Drishtva Sayanam Viprastam. Papo Mantra Jalam Swayam. Papo Mantra Jalam Swayam. Rajata Jaya Sadhanam. Rajata Jagya Sadhanam. Pravisto Nisita Sita. Pravishto Nishita Shita. Dristva Sayanam Viprastam. Drishtva Shayana Vipramstam. Papo Mantra Jalam Swayam. Papo Mantra Jalam Swayam. Rajatat Yagya Sadhanam. Jagya Sadhanam. Pravisto Nishita Shitaha. Pravishto Nishita Shitaha. Dristva Sayanam Viprastam. Drishtva Shayana Vipramstam. Papo Mantra Jalam Swayam. Papo Mantra Jalam Swayam. Rajata Yagya Sadhanam. Rajata Jagya Sadhanam. Pravishto Nishita Shitaha. Pravishto Nishita Shitaha. Drishtva Sayanam Viprastam. Drishtva Shayana Vipramstam. Papo Mantra Jalam Swayam. Papo Mantra Jalam Swayam. Rajata Jagya Sadhanam. Pravishto Nishita Shitaha. Drishtva Shayana Vipramstam. Papo Mantra Jalam Swayam. Tradução, vamos repetir, por favor. Sentindo sede certa noite, Sentindo sede certa noite, o rei adentrou-se na arena de sacrifício. adentrou-se na arena de sacrifício. E quando viu que todos os brahmanas Quando viu que todos os brahmanas estavam deitados, estavam deitados, ele pessoalmente bebeu a água santificada, a água santificada, destinada a ser bebida por sua esposa. Destinada a ser bebida por sua esposa. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Os jagyas que os brahmanas realizam de acordo com as cerimônias ritualísticas védicas são tão potentes que, santificada através de mantras védicos, a água pode produzir o resultado desejado. Neste exemplo, os brahmanas santificaram a água para que a esposa do rei pudesse bebê-la no jagya,
Porém, pela providência, o próprio rei foi lá à noite e, estando com sede, bebeu a água. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shri Chaitanyam Manobhistam Vistavitam Jena Bhutale Swayam Rupakadatma Yandadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Rajata Jagya Savanam Pravishto Nishitashita Drishtvasayanam Vipramstam Bhagavad Mantra Jalam Swayam. Sentindo sede certa noite, o rei adentrou-se na arena e quando viu que todos os brahmanas estavam deitados, ele pessoalmente bebeu a água santificada destinada a ser bebida por sua esposa. Então deixa eu só fazer um resuminho rápido aqui do que se trata para todo mundo poder se situar. Aqui nós estamos ouvindo a história da dinastia de Shobharimuni, que a queda de Shobharimuni que vai ser descrita mais na frente, e estamos ouvindo essa descrição dos descendentes de Ikshvaku. Esse mesmo Ikshvaku que Krishna fala que falou o Bhagavad Gita uma certa vez no sol, e que Ikshvaku estava no sol e ouviu ele falar o Bhagavad Gita, e a Juna estava junto, mas a Juna não se lembrava mais que ele para esse rei Ikshvaku. Acabei de espirrar, esse Ikshvaku, ele nasce de um espirro de um mano, do mano vigente naquela época. Tem um mano que é a autoridade máxima da humanidade. E esse mano teve muitos filhos, mas Ikshvaku, que aqui são os descendentes de Ikshvaku, ele não nasceu normalmente das esposas desse Prajapati, desse mano. Não, ele nasceu do espirro, igual esse que eu dei agora sem querer aqui, mas foi um espirro, de um espirro de mano, nasceu esse Ikshvaku, que agora estamos ouvindo aqui falar sobre a dinastia deles, esse rei, que a história é essa, é Dhrivaranasha. Dhrivaranasha, assim como todos os outros descendentes aí de Ikshvaku, foram tendo muitos filhos e assim foi se populando o universo. Porém, Dhrivaranasha não teve filho. Então, como ele não teve filho, ele se retirou, foi para a floresta para executar a meditação transcendental, tomou vanaprastha para se retirar da vida familiar para alcançar a perfeição. Mas é normal que o rei tenha sempre um descendente que o represente, um príncipe, para ser o herdeiro do trono e continuar a sua administração. Tem que ser assim. Então ele foi e as rainhas acompanharam ele, tinha várias esposas, acompanharam ele, mas estava todo mundo assim muito melancólico, todo mundo pesaroso, porque, poxa, agora o rei vai se retirar, nós não temos filho, e quem que vai cuidar da administração? Quem que vai continuar a dinastia de Dhrivaranasha? Então, quando eles estavam lá na floresta, os sábios, os brahmanas eruditos, qualificados, puros, poderosos, viram aquela cena e ficaram com pena do rei, das rainhas, e disseram: vamos fazer o seguinte, a gente realiza um jagya quer dizer sacrifício,
um sacrifício para dar um filho para você. Aí o rei gostou, né? Opa, legal, tudo bem, já. Pelo menos meu trono não fica vazio. Então tá bom, vamos fazer. Aí eles começaram a executar aqui. Normalmente se executa sacrifícios dos semideuses. E dos semideuses, o principal é o rei dos semideuses, é Indra, o rei dos céus. Então, fizeram o Indra Jagya ali, fizeram o sacrifício dos semideuses, purificaram a água, que uma vez que, com todos os mantras cantados puramente, corretamente, a água estava pronta para quem bebesse e ter um filho. E ficou lá o pote lá, e o rei não estava presente. Quem estava presente era a turma que estava organizando, as rainhas e os brahmanas. E o rei, chegando da floresta com muita sede, adentrou, viu todo mundo parado, deitado, viu um pote d'água lá, falou, opa, mataram a sede, né? Foi e bebeu. Bebeu a água do sacrifício. Aí todo mundo vai ficar, puxa vida, isso não podia ter acontecido, isso aí era para pelo menos uma esposa do rei beber para ter um filho, não ele. Mas como essas almas puras, elevadas, centradas, completamente dedicadas àquilo que fazem os sacrifícios velhos, são muito poderosas, não deu outra. Apesar de ficar todo mundo assim, preocupado, consternado, não teve jeito. Depois de algum tempo, o rei teve um filho. O rei teve um filho. Porque era para uma rainha ter um filho, mas o rei teve um filho. Então, do lado direito do abdômen dele, surgiu uma criança, ele teve um filho. Mas tudo bem, isso aí, para gente poder, vendo aqui esses brahmanas, essas pessoas santas, isso não é nada. Isso não é nada. Aconteceu, teve um filho, só que depois, quando assim que a criança nasce com fome querendo mamar. Aí como é que ele ia mamar? Né? Chorando. Aí ficou todo mundo preocupado. Como vamos resolver isso? Os brahmanas, todo mundo exclamou. Mas tudo isso aí foi feito por desejo de Krishna. Krishna queria mostrar como ele é supremo, superior. E quando ele quer alguma coisa, o que ele quer acontece, é feito. Não importa. Para Deus, nada é impossível. Então, quando fica aquela celeuma ali, como vamos resolver? A criança está com fome, precisa mamar. Indra, que é quem desfruta de todo o sacrifício, apareceu e pegou o dedão indicador assim, enfiou na boca da criança e falou, pode me mamar, pode me absorver. Né? E assim a criança mamou e ficou feliz e cresceu feliz e foi um rei poderosíssimo no lugar do rei Juvasha. Continuou a dinastia dele. Então, tudo isso é muito importante porque a gente entende a força do sacrifício, a força do Jagya. A gente precisa entender isso. Porque o que estamos fazendo aqui hoje em dia, agora, é o Sankirtana Jagya. É um sacrifício como esse, só que é um sacrifício adequado para essa era. O cantar do Santo Nome de Krishna, cantar do Mahamantra Hare Krishna. E se nos qualificarmos como esses brahmanas, se nos qualificarmos como essas pessoas santas, poderosas, como esses acharyas, devotos, santos, exemplares, vamos ter a mesma potência nessa era cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? Todo sacrifício, quando ele é feito
de maneira correta, impecável, o resultado é certo. Por exemplo, hoje é Ekadashi. Ekadashi, o que é Ekadashi? Ekadashi é um dia onde, para satisfazer Krishna e para se livrar de cometer pecado, os seguidores dos Tantras Vaishnavas, seguidores da cultura Vaishnava, seguidores das almas que representam o serviço a Krishna, o amor por Krishna, a dedicação a Krishna, eles 2 vezes no mês, de 15 em 15 dias mais ou menos, dentro de um mês, se abstêm completamente de comer grãos. Porque a história é longa e tudo, mas a verdade é que nesse dia a personalidade do pecado se abriga nos grãos. E quando a personalidade do pecado se abriga nos grãos, quem come os grãos absorve o pecado, come o pecado. Então por isso se faz esse sacrifício, sacrifício de águia, né? Estamos falando aqui que estamos no processo do Sankirtana de águia. Para reforçar o Sankirtana de águia, tem o processo do Ekadashi de águia também. E quando a gente evita isso agrada muito Krishna. Isso satisfaz muito Krishna. Porque Krishna fala, querem executar de maneira exemplar. Muito bom isso daí. Aliás, a Jayadeva fala que, por que fazer Ekadashi? Primeiro porque é um sacrifício muito fácil de se fazer. Ninguém precisa ficar sem comer. Só todo o restante. Cereais, vegetais, fruta, leite, derivados do leite. Você pode comer menos um grão. Né? E segundo, que o Sr. Chaitanya enfatizou tanto a importância do Ekadashi, porque o Ekadashi satisfaz Krishna. Se a gente faz isso como uma medida de precaução nesse dia, não vou correr o risco de absorver a personalidade do pecado, o Papa Purusha. Krishna fica muito satisfeito. E segundo, que qualquer sacrifício feito no dia do Ekadashi, segundo Vishnu Purana, tem um valor incomensuravelmente maior do que feito em qualquer outra data. Então a gente vai perder essa possibilidade, essa oportunidade? Não, temos que incrementar o nosso Jagya, que é o Sankirtana Jagya, com Jagya que dão mais força para a gente ficar forte no Sankirtana Jagya, que é o sacrifício para a autorrealização nessa era. Cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então essa atividade para satisfazer Krishna é muito forte, muito poderosa. E às vezes a gente pensa assim, ontem mesmo, falávamos do Bhagavad Gita, do festival, que como é importante a gente dedicar um tempo para satisfazer Krishna, dedicar um tempo para Deus, já que somos almas, servos eternos de Deus e temos uma ligação eterna com Deus. Como é importante isso para ir resgatando a nossa consciência pura, a nossa posição constitucional eterna, que é de servo eterno de Deus. Como isso é importante. E me lembro que até falei que Prabhupada falou isso. Krishna é tão mais consciente disso, está tão mais preocupado com isso, que enquanto a gente dá um passo na direção dele, ele dá 10 na nossa. Ou seja, a gente faz um mínimo esforço, ele já se manifesta. E já está muito para a então Satai Vavajamiyana. Na proporção que a gente se propõe, se predispõe a ser Tatakama Pravartana, favorável para com ele é para lá e favorável com a gente. Aliás, vocês acabaram fazendo o sacrifício certo no dia certo, E isso é controle de Krishna. Vocês se aproximaram do movimento da consciência de Krishna. Krishna já trouxe vocês para passar uma noite no templo, pegar o Mangalara de manhã, cantar o Mahamantra Hare Krishna na madrugada, na associação com os devotos.
A gente acha que a gente que está deliberando, não, agora hoje eu vou ficar e tal. Não é, está tudo controlado por Krishna. Tudo. Tudo controlado. Krishna falou, então que dê certo, que vocês fiquem logo numa noite que é mais importante ainda, que vai amanhecer o dia do Ekadashi. Então vocês já fizeram essa austeridade hoje, de pular cedo, cantar o Santo Nome, né? Estão ouvindo o Bhagavatam. Se fosse num dia comum, daria um super resultado. Mas um dia como esse vai dar um resultado ainda maior. Ainda maior. Porque isso é o que Krishna garante. Então, mal começaram a querer entender as coisas com relação, se aproximar de Krishna, Krishna já arrastou. E já trouxe logo para dar uma bombada mesmo. Todo mundo ouvindo sobre Krishna, cantando as glórias de Krishna, adorando Krishna logo na madrugada. Depois vamos adorar o mestre espiritual, Srila Prabhupada, vamos adorar a Govida. Esse é arranjo de Krishna. A gente não pode ser como os ignorantes são. Achar que as coisas acontecem aleatoriamente. Nada acontece por acaso. Nada acontece. Tudo tem um porquê. E tudo acontece sob o controle de Krishna, que sabe tudo como tem que ser. Ele é completamente consciente de tudo. Então, o reforço foi esse. Uma noite, um dia em associação com os devotos, justamente no dia do Ekadashi. E qualquer esforço nesse caminho, nunca tem perda nele. Imaginem só um esforço num dia onde o próprio Senhor Chaitanya disse que sacrifícios e austeridades por prazer do Senhor Supremo nos dias de Ekadashi são sacrifícios e austeridades que têm um acúmulo de atividade piedosa neles incomensurável. Incomensurável. Então, apesar da Kali Yuga, Kale Dosha Vide Rajan Astiheko Ahambuna Kirtanam Deva Krishna Syamta Sanga Karandraji. Apesar da Kali Yuga, apesar dessa era ser uma era assim onde a grande maioria não tem interesse em vida espiritual, né? Onde a grande maioria é preguiçosa para a autorrealização, onde a grande maioria é briguenta, azarenta, perturbada, desorientada, é possível alcançar os mesmos resultados e chegar nesse nível de perfeição dessas almas que estamos ouvindo aqui no Bhagavatam, executando o processo de Sankirtana Jagya, cantando o Mahamantra Hare Krishna. Apesar de ser a era mais escura, fala esse verso, ela se torna como Satya Yuga, ela se torna uma era dourada, a mais clara, porque o Senhor Chaitanya para essa era trouxe o Mahamantra Hare Krishna como um processo de autorrealização. E quem canta, quem executa esse processo, colhe os mesmos resultados que se obtém em outras eras com a realização dos sacrifícios adequados para cada era, em Satya Yuga, em Treta Yuga, em Dwapara Yuga, mesmo agora na Kali Yuga, que é uma era que não tem processo para autorização, mas nessa era o Senhor Chaitanya tem. Por isso que estamos ouvindo sobre tudo isso e falando sobre tudo isso. Por isso que estamos executando o Sankirtana Jagya, o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Porque o Senhor Chaitanya veio e trouxe o cantar como um processo para essa era. Então imagine só a boa fortuna nossa de termos sido contemplados como contemporâneos do Senhor Chaitanya, contemporâneos de Srila Prabhupada, que representa a sucessão discipular perfeita, que remontando chega até Krishna, chega até Balarama Nityananda, o Guru original, o mestre espiritual original. Aliás, Srila Prabhupada é um Shaktyavesh de Nityananda. Ele foi empoderado para distribuir o santo nome de Krishna nessa era no mundo inteiro pelo Senhor Nityananda.
pensem que isso é um processo qualquer, religioso, como qualquer outro, Não, isso aqui é o fim da linha, gente. É o fim da linha. Fora desse conhecimento, não tem verdade. E encontrando essa verdade, dentro dessa verdade, não tem mais o que se buscar. Não precisa mais se preocupar com nada. Não. É se preocupar só com isso, em se associar com devotos e entendendo cada vez mais e gradualmente se adequando para ir seguindo cada vez de maneira mais introspectiva o processo de cantar o Santo Nome de Krishna. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Falávamos ontem, as autoridades deliberam que é assim. Não é a gente que inventou. E não são autoridades mundanas, são almas liberadas. Os Mahajanas, que são as autoridades do conhecimento transcendental, falam isso. Bhishmadeva, o avô Bhishma, fala Bhaktiyavesha Manodhyasmi Vatyajana Makirtayam. Quando se vai executar serviço devocional como um processo de autorrealização, e é o nosso caso, porque estamos baseados no cantar do Mahamantra Hare Krishna, que quer dizer Vatyajana Makirtayam. Estamos executando o Bhakti Yoga por força do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Estamos ficando fortes para fazer serviço devocional, porque o Mahamantra Hare Krishna deixa forte assim. Então, executar serviço devocional tem que ser assim, de maneira exímia, mas muito dedicada, muito refinada, muito delicada, com toda a atenção. Bhaktiyavesha Manodhyasmi quer dizer isso, a mente completamente concentrada. Fazer o serviço devocional sem deslizes. Vatyajana Makirtayam. E cantar o Santo Nome de Krishna também com essa introspecção, com muita atenção. Assim como também cantar as glórias de Krishna e a filosofia que revela Krishna. O conhecimento transcendental que revela Krishna. Como, por exemplo, isso aqui, o Bhagavata. Tem que ser feito com incansável atenção. Dessa maneira, tornamos-nos yogis perfeitos. Como esses yogis com esse poder de fazer tudo isso aqui que nós acabamos de ver aqui. Aqui nos versos anteriores aqui, a gente encontra essa importância sendo enfatizada pelo Bhagavatam. Ouvir e seguir. E quanto mais nós formos nos esmerando nesse caminho de não cometer deslize nem negligência, tanto mais forte nós vamos ficando com a execução desse sacrifício. Vamos alcançar o status de melhor dos yogis. O melhor dos yogis. O Bhakti Yogi perfeito. Quem trilhar esse caminho e dessa maneira, com certeza na hora da morte vai estar livre do pecado. Quem está na hora da morte livre do pecado é como alguém que está preso e venceu toda a pena e não cometeu mais pena nenhuma. O que o carcereiro faz? O que o juiz faz? O juiz supremo é de Amaraja. Os carcereiros com os Yamadutas, eles vêm e abrem a porta da prisão material e falam: pode sair, vocês não precisam mais ficar aqui. Vocês não têm delito. Vocês são boa gente. Não estão andando na contramão, não são bandidos, não são marginais. Tatashka. Não precisa ficar preso, pode sair. Sai. O caminho é esse. Esse é o melhor dos yogis. Yogi não. Abhisarvesham agatanam dharma. Shraddhavam bhajate dyomansameyuta tambomataha. Krishna falou: dentre todos os yogis, aquele que acredita em mim, confia em mim, nas minhas palavras, nas escrituras, com grande fé mesmo, se rende a mim, me adora a minha forma pessoal, me adora como aquele que eu sou mesmo, a origem de tudo, a pessoa suprema, se dedica em serviço devocional assim, se abriga em mim, dependendo única e exclusivamente de mim, vive assim, é o mais elevado
cuidado de todos. O próprio Krishna fala isso nesse verso, Yoginam Api Sarvesham, se tornou o melhor dos yogis. Então essa é a meta de um devoto, se tornar um devoto perfeito. Perfeito, o melhor possível. Esse é o recado aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Alguma pergunta? Comentário? Serviço devocional, Mahamantra Hare Krishna. É dito que o Mahamantra Hare Krishna é tão poderoso que não existe uma quantidade de pecado tão grande que ele não seja capaz de purificar. Não existe. Agora tem que ser cantado, tem que ser levado a sério. Tudo começa com esse cantar, tudo depende desse cantar, e tudo fecha com chave de ouro com esse cantar. Então o Mahamantra Hare Krishna é o mais importante no começo, no meio e no fim. O resto não importa. Se está acertando, ótimo. Se tem deslize, continua cantando. Porque esse cantar outorga a perfeição da vida. Com certeza. Com certeza. Nós não vamos encontrar nenhum segmento filosófico ou religioso de segunda, terceira, quarta ou quinta classe que não enfatize o poder do Santo Nome de Deus. Não vamos encontrar, não tem lugar que não fale. Pode ver no Corão, pode ver na Bíblia. O Pai Nosso, como que Jesus Cristo começa? Santificado seja o vosso nome. E é mesmo. E que cada vez seja mais. E Ele santifica a gente. Então, perseverar e não desanimar. Ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.